Maturidade para sustentar decisões difíceis sem recuar. Seja bem-vinda à nossa primeira live do ano, Momento Íntimo com Deus. Primeira live, Momento Íntimo com Deus, né? Já fizemos uma live aqui do nosso do livro em coautoria, mas hoje oficialmente é a nossa primeira live, Momento Íntimo com Deus. Sejam bem-vindas. Hoje é um assunto muito forte, é um assunto que vem sendo trabalhado já em mim desde o ano passado e eu já tenho sentido de compartilhar isso com vocês também desde o ano passado, mas eu deixei para falar sobre isso esse ano, até por ser um assunto que está muito conectado a esse início de ano, né? Por ser um momento que nós definimos metas, nós definimos objetivos, nós estamos com a energia desse renovo, desse momento, né? Dessa construção de uma nova estação, de um recomeço, né? Traz essa energia, como é bom. Eu voltei de uma viagem de quase 20 dias, 25 dias praticamente, de férias, em família, curtindo, passeando. E como é bom a gente voltar, como é bom a gente estar novamente em casa, como é bom a gente dormir na nossa cama, como é bom a gente fazer novamente a nossa rotina. Me fala você, mas eu amo estar novamente dentro da minha rotina, fazer novamente as minhas coisas. É muito bom passear também, mas é muito bom também estar dentro da nossa casa e fazer, né, as nossas coisas, vamos dizer assim. Deixa eu só tirar aqui esse áudio aqui do meu WhatsApp. Pronto. Bem, as nossas lives, para você que está assistindo agora, está chegando agora aqui no perfil da comunidade ou no meu perfil Ludmila Prado Oficial, que a gente também passa essa live lá pro perfil, só para você se situar aqui, ou se você também está assistindo do YouTube, porque essa live também sobe depois pro YouTube, tá? Para você se situar e você também se programar para estar conosco sempre durante todo esse ano de 2026, tá? As nossas lives, Momento Íntimo com Deus, é uma live mais espiritualizada, é uma live onde a gente vai ler um pouquinho da palavra, nós vamos orar, nós vamos trazer um pouco mais de conhecimento de Deus para a nossa vida, mas também vamos trazer o que Deus quer falar para o nosso contexto familiar, muitas vezes para o nosso contexto de negócios, porque essa é uma parte que nós vamos trabalhar para a nossa vida como mulher, como esposa, como empresária, porque não existe uma separação, não existe essa separação. Então eu, como mentora, como empresária, como mãe, como esposa, como filha, eu estou aqui como líder também desse movimento, Mulheres Seguras de Si. Eu me propus desde o ano passado e seguimos aqui no ano de 2026, trazer um compartilhamento nessas lives toda terça-feira, 10h10 da manhã, através do Instagram da comunidade, como Seguras de Si. Depois eu também compartilho ali nos stories do Ludmila Prado Oficial. E nós temos justamente esses Instagrams separados. Por quê? Porque dentro do Ludmila Prado Oficial nós falamos mais de negócios, nós trabalhamos um nível, né, mais elevado da mulher, uma mulher que já está buscando negócios, falar de negócios, falar de uma aceleração de negócios, de uma estruturação de negócios, já está no nível mais elevado. E aqui nós trabalhamos
o lado mais espiritualizado, de mentalidade, de postura adulta, de ressignificação de crenças, né? Então, por isso que nós decidimos separar. Então, nesse perfil, nós temos a comunidade Mulheres Seguras de Si, que é uma comunidade de assinatura. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode assinar. É R$65 mensais. Você pode assinar, conhecer. Você tem um grupo do WhatsApp, você tem a plataforma, você tem os encontros quinzenais também. Seja bem-vinda, Thaís. É onde nós desenvolvemos, nós temos ali o calendário também de encontro até o meio do ano, né? Então nós desenvolvemos mentalidade para venda, cura, postura, comunicação. Nós desenvolvemos esses assuntos, toda essa parte de mentalidade, de postura, para que você tenha muito do que a gente vai falar hoje aqui na live, que é a estrutura emocional, espiritual, mental, para que, consequentemente, você se desenvolva em todas as áreas da sua vida e torne isso mais leve, que você consiga ter resultados melhores em todas as áreas, né? Então, que você tenha uma maternidade mais leve, um relacionamento conjugal mais leve. Não que você vai ser perfeita, não que vai ser tudo perfeito, porque não existe essa perfeição. Mas que você consiga administrar melhor o seu tempo, que você consiga ter resultados financeiros melhores, que você consiga atingir níveis maiores com o seu negócio, que você consiga vender com mais segurança, se tornar uma mulher segura, se posicionar diante aos desafios, que você tenha um relacionamento mais íntimo com Deus, que você consiga gerir melhor o seu negócio, né? Que você consiga fazer network de uma forma mais confiante, né? Então, isso tudo nós trabalhamos dentro da comunidade, né? E você, pagando mensalmente, você vai ficar isso, né? Enquanto você estiver pagando, você pode fazer parte dessa comunidade, tanto no WhatsApp quanto na plataforma. Você tem material gravado, você tem ferramentas, você tem os encontros no Zoom, tá? E você tem esse grupo que ele é aberto e você pode conversar. E dentro do Ludmila Prado Oficial, a gente trabalha uma ambiência mais elevada, que se fizer sentido para você também, você pode conhecer lá dentro do Ludmila Prado Oficial, que é uma ambiência mais voltada a uma mulher mais madura, uma mulher que já quer falar de negócios mais maduros, né? Contratação de equipe, elevar o nível do seu conhecimento, elevar o nível do assunto de negócio, né? Falar sobre sustentar decisões difíceis. Inclusive, nós temos o Ludclass, que é no YouTube. Convido você também a conhecer. A gente também tem um calendário das aulas que acontece na quinta-feira, às 10h10, lá no YouTube. Então, estou trazendo um pouco dessas nossas agendas aqui, aproveitando o nosso encontro, para você conhecer e você já se programar para estar conosco durante o ano de 2026 e você estar por dentro de todos os nossos acontecimentos, tá? Vamos começar? Para a gente começar, já passei todas as informações, vocês já me conhecem um pouco, conhecem um pouco aqui do perfil, conhecem, aproveitem também para você entrar aqui nas postagens também, conhecer um pouco dos nossos eventos. Temos eventos presenciais aqui em Guaporé, no Rio Grande do Sul, né? Fizemos 7 eventos aí nos últimos meses e temos eventos também para acontecer agora em 2026, para você que é aqui do Rio Grande do Sul, da região aqui de Guaporé, ou região próxima, ou até mesmo de mais longe, quer vir ter esse contato presencial conosco, né? Fica aí esse convite também para você estar conosco. E eu quero começar fazendo uma oração, né? Pra gente entrar aqui nessas nossas reflexões, nesse nosso momento íntimo com Deus, como eu sempre falo,
O nosso momento íntimo com Deus não é aqui nessa live, aqui eu vou trazer sim uma reflexão, vou trazer sim uma palavra, mas o seu momento íntimo com Deus é com Deus, né? Eu vou trazer aqui, quero que você reflita, que você entre aqui na presença, mas o seu momento íntimo é sempre você e Deus. Então tenha sempre o seu momento. Tenha o seu momento, de preferência assim que você acorde, pegue a sua Bíblia, pegue o seu devocional, ore, coloque um louvor e entre você na presença, tá? Eu quero que essas lives, ela estimule você a ter o seu momento com Deus, tá? Feche seus olhos, respire fundo. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, conectando, Senhor, o nosso Espírito ao Teu Espírito Santo, meu Pai, tirando, Senhor, todas as distrações, limpando, Senhor, a nossa mente dos pensamentos acelerados, das preocupações, trazendo somente o momento presente, para que nós possamos ter plena atenção ao que o Senhor quer de nós, porque às vezes estamos tanto na correria, tanto na pressa, tanto querendo fazer tantas coisas e não temos tempo para parar e ouvir o que o Senhor quer de nós. Então nos ensine, meu Pai, a colocar as primeiras coisas em prioridade e dar atenção àquilo que o Senhor quer de nós, porque assim nós poderemos viver em plenitude, em coerência, em realização, em plena felicidade, meu Pai. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelas pessoas que vão passar por essa live, abençoe a vida de cada uma, abençoe a família de cada uma, traga clareza, paz e discernimento, sabedoria para a vida dessas pessoas, e que a palavra de hoje seja um divisor de água na vida dessas pessoas, seja um direcionamento para o ano de 2026, e que a partir de então elas possam ter a clareza e o direcionamento que elas precisam para esse ano, com o foco e sustentando essas decisões que elas tomaram para esse ano de 2026, que não seja somente colocar no papel, que não seja somente sonhos, mas que sejam realizações, que sejam materializações, e que elas possam viver plenamente aquilo que o Senhor deseja para a vida delas, meu Pai. E que assim seja em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é maturidade para sustentar decisões difíceis sem recuar. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu várias vezes tomei decisões, falei que eu queria, já sonhei, já coloquei no papel e muitas vezes eu não fiz. Muitas vezes eu recuei. Seja num ticket que eu falei que eu ia cobrar, seja na academia que eu falei que eu ia ir, seja na dieta que eu falei que eu ia fazer, seja no peso que eu falei que eu queria ter, seja no livro que eu falei que eu ia ler, seja num valor de faturamento, vendas que eu ia fazer no mês, num estilo de vida que eu queria ter. E no final das contas eu não consegui. E aqui não quer dizer de colocar metas e depois executá-las e se matar e chegar no burnout e ir na força do braço e falar, não, eu vou conseguir e ir de qualquer maneira. Não é sobre isso. É sobre você tomar decisões alinhadas com o que Deus quer e ter uma maturidade de saber que as coisas não são de uma hora para outra. E que existe um tempo, sim. Existe um tempo de Deus. Mas que esse tempo também depende muito da sua maturidade em saber executar as coisas e sustentar essas decisões. E essas decisões, muitas vezes, os resultados, eles não vão vir de uma hora para outra. Os resultados, eles não vão vir de um mês para o outro. Então, muitas vezes, você quer
Um exemplo muito prático, você quer chegar a um determinado peso, você quer terminar um livro, você quer chegar num ticket que você quer cobrar, você quer chegar num faturamento, você quer chegar num valor de conta bancária. E vai existir uma jornada para você chegar. Vai existir uma jornada. Só que dentro dessa jornada vai demandar de você uma maturidade, porque não existe uma linha reta. E você não lê o livro em 1 minuto. Você não chega num ticket de... Se você cobra R$1.000, você não chega num ticket de R$50 mil de um dia pro outro. Se você tem R$0 na conta, não é de um dia pro outro que você vai chegar a R$1 milhão na conta. Vai exigir uma jornada. E dentro dessa jornada vai existir desafios. Vai existir provações. E quando eu estava criando aqui essa aula para você, me veio muito, como a gente está falando de devocional, de momento íntimo com Deus, eu sempre me conecto muito com Deus, e me veio muito a jornada de Jesus. Jesus tinha uma missão. E dentro dessa missão, ele viveu os primeiros 30 anos dele incluso, se preparando. Então, quantas vezes a gente não precisa também se preparar para um momento? A gente precisa de um silêncio. A gente precisa de um momento, sim, de ouvir internamente, de estudar, sim, mas não é o tempo inteiro. Então, eu quero que você perceba em qual momento que você se encontra. E dentro dessa jornada também vai existir provações. Jesus foi tentado no deserto. Vai existir também medo. Jesus teve medo. Jesus conversou com Deus e falou: meu Pai, se for da tua vontade, me livra. Jesus sentiu medo. Então, muitas vezes a gente quer que a nossa jornada seja de uma hora para outra. A gente quer que não exista os desafios. A gente quer atalhos. A gente quer que seja fácil. Mas não vai ser. E isso é ser madura. O que a gente tem que fazer então para alcançar o objetivo, viver essa jornada? Esse é o segredo, né? Viver a jornada, sustentar as decisões, nada mais é, de forma madura, nada mais é do que viver a jornada e ir analisando cada ação, cada acontecimento, aprender com cada acontecimento e não se vitimizar. Quantas vezes eu também já me vitimizei? Quantas vezes eu já coloquei a culpa no filho, no marido, na cidade que eu morava, na família que eu tinha, da onde eu vinha. E eu aprendi o quê? A não colocar a culpa nas pessoas, ou nas coisas, ou da onde eu vim. Mas honrar. A entender que eu só estava onde eu estava por conta daquilo, da onde eu vim. Por conta de quem eu era. Por conta do que eu tinha. Eu comecei a valorizar isso, né? E quando a gente começa a dar valor a essa jornada, valor à nossa história, valor da onde viemos realmente, e olhar com honra, olhar com realmente gratidão, olhar com valor, com percepção realmente de valor para isso. E isso aqui eu nem tinha notado. Então, todas as vezes, quando a gente pensa em sustentar decisões, primeiro a gente toma decisão, né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa live, tenho certeza que vocês tomaram decisões nesse início do ano. Eu quero mudar de casa, eu quero viajar, eu quero faturar X,
Eu quero, sei lá, ser uma esposa melhor, ser uma mãe melhor. Eu quero trocar de carro, eu quero viajar para tal lugar, eu quero comprar X coisas, eu quero ler tantos livros, eu quero emagrecer tantos quilos. Enfim, eu quero fazer tantos eventos, eu quero abrir um negócio, eu quero expandir meu negócio para outros países, enfim. Vocês traçaram metas, vocês tomaram decisões. Agora vem o quê? Sustentar essas decisões. E para sustentar essas decisões demanda o quê? Demanda calma, espera, permanecer nesse processo, nessa jornada, constância, fazer todos os dias, permanecer nessa jornada, me posicionar. E quando eu falo me posicionar com firmeza, com maturidade, é muito o que pede em 2026 é falar não para o que tem que falar não e falar sim para o que tem que falar sim. Não é sair, é fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes você está fazendo o que não tem que ser feito. Muitas vezes você está se sobrecarregando com muitas coisas que nem era para você estar fazendo. Às vezes você está na correria, fazendo muitas coisas que não estão te levando a lugar nenhum. Então, quero que você pense, olhe para a sua rotina, se você não está fazendo coisas que não eram para você estar fazendo. Ou você está buscando atalhos que estão te desviando do objetivo que você tem. Porque sustentar uma decisão também é falar não para determinadas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Você estabeleceu que você quer faturar 100 mil reais por mês, exemplo. Para você faturar 100 mil reais por mês, o caminho mais simples seria você vender 5 mentorias de 20 mil reais, exemplo. Mas aí você, para vender mentorias de 5 mentorias de 20 mil reais, você tem que falar com um determinado tipo de pessoa. E aí, para você falar com esse determinado tipo de pessoa, você tem que trabalhar vários aspectos. Tanto de confiança, tanto isso envolve identidade, espiritualidade, que é o identidade. Quem você é, não negociar a sua posição, não negociar o seu valor, não dar desconto, se manter firme nessa posição, começar a falar com pessoas que valorizam esse seu trabalho, demonstrar essa percepção de valor no que você entrega, você ver essa percepção de valor em você mesma, que você vale 20 mil reais, por exemplo, e se manter firme, sustentar essa decisão. Aí você vê uma estratégia, por exemplo, na internet, aí você vê uma pessoa e fala assim, nossa, mas essa pessoa ela cobra 10 e eu tô cobrando 20, aí você começa a se comparar. Aí você vê uma estratégia e fala assim, nossa, mas essa estratégia aqui, eu estaria vendendo um produto talvez de 2 mil, acho que eu vou cobrar 2 em vez de 20. Ou seja, você começa, aí alguém faz, por exemplo, uma reunião estratégica com você e fala assim, nossa, mas seu produto tá caro, acho que não vale isso. Se fosse 2 mil eu pagaria, mas 20 eu não pago. Aí você começa a se colocar em dúvida. Nossa, mas será que vale? Nossa, mas será que eu não faço uma estratégia talvez de cobrar 2 mil? Nossa, mas será que eu não faço então talvez um produto que em vez de ser um ano, ser um mês, eu cobro 2 mil? E aí você começa a se colocar em dúvida e mudar o seu caminho. Sendo que era para você permanecer em vender 5 mentorias de 20 mil reais. E aí você começa a desviar e criar outros produtos e criar outras estratégias e duvidar de você mesmo e achar que o seu valor é no que você entrega e não em quem você é. Isso é Deus falando com você.
entende como que isso é espiritualidade? Isso são desafios, isso são os nãos que você vai ter que enfrentar, isso são distrações que vão vir para desviar do seu propósito. E aí, eu trouxe 2 palavras aqui para você. Isaías 28:16. Está escrito: quem crê não se apressará. Abacuque 2:3 está escrito: se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Quem permanecer, quem sustentar, quem trabalhar o governo dos seus pensamentos, o governo das suas ações e permanecer firme nas suas decisões que foram tomadas, naquilo que Deus já te entregou, porque Deus já te entregou, você já traçou aquilo que você quer, você já traçou o seu plano. Não desvie do seu plano, sustente as suas decisões. Eu não estou falando aqui sobre criar planos, criar metas, não, você já criou, Deus já te entregou. Eu estou falando sobre sustentar aquilo que você já sabe que você tem que fazer, sem desviar, sem se perder. Não se apresse, não se desvie. Quantas vezes você já desviou? Quantas vezes você já se distraiu? Quantas vezes você já se perdeu? E por se perder, por se desviar, olha, eu tô até arrepiando, você não está aonde você deveria estar. Então, o meu convite para você hoje, a palavra que Deus trouxe é esse, Isaías 28:16. Quem crê não se apressará. Pare de criar distrações, pare de querer se apressar, pare de querer desvios, pare de querer atalhos. Deus não gosta de atalhos. Abacuque 2:3. Se tardar, espere-o, permaneça. Sustentar demanda calma, espera, permanência, constância, disciplina, posicionamento. Se posicionar é permanecer naquilo que você sabe, não é se alguém duvidar, se alguém te cutucar, se alguém te questionar, você balancear. Isso não é posicionamento. Porque certamente ele virá, a recompensa virá, permaneça firme naquilo que você já tomou uma decisão. Não tardará, a recompensa virá, permaneça. E é por isso que você vai receber a recompensa da sua permanência. 2026 pede isso. Não negocie a sua posição. Não se desvie daquilo que Deus já te entregou, como meta, como decisão, como objetivo. Se você está comigo e sente que chegou a hora de parar de desviar, que você já se desviou muito, que você já se distraiu muito, que você já tomou caminhos que não eram para ser tomados e que agora você quer seguir o caminho dessa decisão que você já tomou, que você sabe que você quer. Você sente que chegou esse novo tempo. Eu te convido para quê? Para sentar nas mesas certas. Porque na mesa certa você tem força, você cresce, você tem um olhar correto. É por isso que eu valorizo sentar nas mesas certas, que foi onde eu cresci, que foi onde eu pude ter os olhares corretos. E se você quer sentar nas mesas certas, eu sempre seleciono 1, 2, 3 pessoas, no máximo 4 pessoas por mês, para estar na mesa Legacy conosco e ter o nosso olhar individualizado. Se você sente isso, me chama no direct. Coloca lá no direct, Lude, eu senti conexão, eu senti que eu quero esse momento, eu quero estar com você, eu quero estar na sua mesa, eu quero o seu olhar para o meu negócio, para a minha vida, para o meu momento. Eu não quero mais me desviar, eu quero estar com você, quero estar nessa ambiência. Eu quero sustentar essas decisões que eu tomei esse ano.
Eu sinto que 2026 é o meu ano, eu não quero me desviar. Me chama no direct, nós vamos conversar, eu vou te entender e saber se é realmente o momento de você estar conosco, tá bem? Que Deus te abençoe e que você possa levar essa palavra para a sua vida. Que 2026 é o ano onde nós vamos voltar ao essencial, nós vamos voltar ao que é simples. Mas o que é simples nem sempre é o que é fácil. O que é simples e o que é essencial é o que é fundamental, é o que é inevitável, que nós realmente precisamos, que é a nossa essência, a nossa identidade, a nossa rotina, nós como mulheres, nós como a nossa casa, a nossa mente, as nossas emoções, isso é fundamental. O restante é consequência de nós cuidarmos do nosso negócio, né, das estratégias, do marketing, das vendas, isso é consequência. E nós temos, assim, conhecimento, é fundamental, mas 2026 pede isso, esse olhar para o essencial, o ser humano, a identidade, o ser, tá? Um beijo, até semana que vem.